Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Vitorianas Macabras. Vitorianas Macabras é uma coletânea de contos de terror escritos por escritoras britânicas entre o século XIX e início do século XX. A organização foi feita pela Márcia Luiza e a publicação pela Dark Side Books. Uma coisa bem curiosa em relação ao livro, além dos contos em si, é que grande parte dessas autoras que estão aqui, dessas 13 autoras selecionadas, nunca haviam sido publicadas no Brasil anteriormente. Alguns nomes aqui já são conhecidos, como a Charlotte Brontë, a Elizabeth Gaskell, mas a grande maioria das autoras aqui selecionadas não havia sido ainda publicada em território brasileiro, e eu achei assim, fantástico, um enorme ganho para nós como leitores, como fãs da literatura vitoriana principalmente, podermos ter esse contato com essas autoras e descobrir um pouquinho sobre cada uma delas. A edição ela começa com um prefácio que faz ali uma análise do período vitoriano em si. Então o livro contextualiza o leitor em relação ao período vitoriano, o que foi, quando aconteceu, por que se chama assim, e algumas características principais desse momento. O período vitoriano abrange o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido no século XIX, e foi um período de contrastes, foi um período de muita evolução em relação a algumas coisas, e também um período de momentos muito complicados, principalmente em relação à pobreza. É o período da industrialização, grandes avanços tecnológicos, e ao mesmo tempo também um período de grandes misérias. Então é um momento bastante complexo, e aqui no início do livro existe essa contextualização. E claro, ela também vai falar sobre como as mulheres escrevem no terror no século XIX, né? Hoje, geralmente, quando nós falamos sobre terror, a escrita de terror, nos vem nomes masculinos à mente, porque eles foram mais publicados, eles foram mais trabalhados, eles acabaram seguindo por mais tempo. Muitas mulheres, né, não foram republicadas, ou a republicação não foi incentivada. E eu fiquei muito perplexa em relação a algumas autoras aqui, porque algumas delas foram extremamente prolíficas. Tem autoras aqui com 60 trabalhos publicados, gente. Eu fiquei totalmente, cadê? Cadê esses 60 trabalhos dessas mulheres, né? Depois do que eu li o livro e que eu percebi o potencial dessas autoras, enfim, eu fiquei realmente com muita vontade de ler mais sobre elas. É uma pena que a gente não encontre com facilidade a autoria de todas elas. Os contos, gente, eles são muito variados, são 13 contos, como eu comentei lá no início. Tem contos que eu achei melhor, tem contos que eu achei ótimos, tem um que eu achei mais ou menos, é muito natural, né? Os contos, eles se envolvem nessa temática do terror, do horror ali, de criar o horror através da narrativa. São contos sobre fantasmas, sobre horrores internos, sobre horrores externos, sobre casas assombradas, sobre pessoas assombradas. Enfim, é uma gama bem variada, e eu fiquei fascinada pela maneira como cada autora usa e se utiliza, principalmente do gótico, dentro das suas narrativas. Outra coisa bem legal que o livro traz em si é essa reflexão sobre a questão da morte no período vitoriano, né? Por que os vitorianos eram tão obcecados com a morte? Porque a morte, gente, ela girava a vida deles do início ao fim. E essa questão da constância da morte o tempo inteiro, ela faz com que as pessoas nesse período, elas voltassem grande parte das vidas delas a pensar a morte. Então, por exemplo, ela fala aqui no livro sobre a questão dos velórios, que eram acontecimentos. Os velórios eram extremamente trabalhados, existia toda uma estética, certas regras em relação aos velórios, enfim, porque era realmente uma coisa em que as pessoas depositavam muito tempo da vida delas desenvolvendo. E é claro que os escritores e escritoras, sendo eles vitorianos e estando contextualizados dentro dessa sociedade, é claro que essa questão da morte e do rito fúnebre, ela acaba também indo parar nas páginas, indo parar na literatura. E essas 13 autoras aqui usaram elementos da vida comum para trabalhar com o horror na sua ficção. E a escrita de terror, ela não escancara só o fascínio das pessoas pela morte, né? Ela também traz ali, escondida nas entrelinhas muitas vezes, ansiedades reais, ansiedades do cotidiano que só podiam ser trabalhadas às vezes na ficção e na literatura. Eu gostei de vários contos do livro. Eu não sou uma leitora de contos no geral, assim, mas eu realmente curti muito esse livro. Eu sentava, pegava um conto, eu lia até o final, eu ficava assim extasiada. Tem contos assim maravilhosos, tem contos que você termina e você fica assim, ué, né? Não teve conclusão, parece?
Mas o legal mesmo é você conseguir definir, conseguir identificar esses elementos ali que estão dentro da narrativa e como cada autora trabalha com isso. Dentre os meus favoritos, eu posso indicar, por exemplo, O Elevador, da Louisa Baldwin, que foi muito legal, que fala de um homem que ele comanda um elevador e um dia ele vai ter um encontro com um espectro, eu posso dizer assim. É muito interessante a maneira como ela fala do conto. É um conto bem curtinho, mas é um conto que me deixou muito impressionada. Mortos em Mármore, da Edith Nesbit, também foi um conto que me deixou impressionada. Ele é um conto que ele trabalha um pouquinho com a questão da obsessão das lendas, né? O quanto as lendas de um local, de um povoado, como elas persistem e no que elas se baseiam, né? E como é que como é que as pessoas lidam com as lendas locais em determinados momentos. E o Conto da Velha Ama, da Elizabeth Gaskell, que é uma autora que a gente conhece aqui no Brasil, porque ela tem já trabalhos publicados, foi um conto que eu consegui visualizar. Inclusive, quando eu estava lendo, eu percebi que seria muito legal se ele fosse, de repente, transformado num filme, no estilo Guillermo del Toro, porque ele tem todas as nuances de uma história que o del Toro conseguiria adaptar muito bem. E aí eu fiquei lendo e visualizando aquilo e pensei, nossa, como seria legal se existisse um filme nesses moldes dessa história da Gaskell, enfim. E esses foram só alguns dos que eu mais gostei, do que eu achei que vale a pena mencionar aqui, mas tem outros contos também igualmente bons. E, claro, a gente tem que ler eles com essa ótica de que são contos escritos no século XIX até o século XX, alguns deles no início do século XX. São contos escritos em outro contexto. Com certeza o terror do século XIX não é mais o terror do século XXI, as coisas mudaram. Nem tudo que assustava as pessoas naquele tempo nos assusta agora. Mas, mesmo assim, é muito legal você ler com essa cabeça de estou lendo um trabalho de 1800, é assim que as pessoas pensavam o terror, era disso que as pessoas tinham medo naquele momento. Então isso é muito legal de você refletir. E como eu falei, para mim a melhor coisa, além de ler os contos, foi ter o contato com as prosas extremamente habilidosas dessas autoras, que eu espero sinceramente que elas sejam publicadas aqui, que alguns trabalhos sejam resgatados, porque elas merecem muito. Indico demais. E, gente, eu até tinha mostrado esse livro aqui nos meus book haul, e ele é com certeza um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante, sem dúvida nenhuma. Foi um trabalho gráfico impecável da editora. É o tipo de livro que você se apaixona pelo conteúdo, mas você também se apaixona pela parte gráfica, pelo livro em si. Esse aqui é um livro que eu fico babando nele. Toda vez que eu pego ele na mão, que eu abro, eu fico totalmente abismada com o quanto ele é bonito. Então é um livro que vale pelo interior e pelo exterior, ok? Fica a minha dica. Vou deixar link para o livro aqui no box de descrição. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Vitorianas Macabras. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.